Opa! Diga lá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Aqui é o professor Adalberto Vitor, começando a nossa temporada de aulas aqui de 2025, onde hoje nós vamos conversar sobre as principais oportunidades, o que esperar da perícia tributária agora para esse ano de 2025. Para mim, realmente é uma oportunidade ímpar estarmos aqui juntos. Que bacana. Eu já abro aqui as nossas anotações, né? Porque é fundamental entendermos esses detalhes sobre o que é que nos espera para esse ano de 2025 aí. Temos sim algumas oportunidades interessantes, né? O que esperar aqui de 2025 ou o que nos espera. E antes de nós continuarmos, fala para mim aí de onde você fala, me diz aí de onde você está nos assistindo, porque é importante, é essencial, e assim nós vamos aprender juntos, conversarmos bastante sobre esse tema que é tão relevante, sobre essas expectativas que existem e etc e tal, tudo mais. Então fala comigo aí. E aí, de onde você fala? Você está me vendo bem? Você está me ouvindo bem? Tranquilo? Conta comigo aí. Algumas pessoas estão aqui, o pessoal estava até, acho que, pouco habituado em nós nos encontrarmos por aqui, né? Hoje nós vamos fazer aqui um panorama geral sobre algumas das nossas expectativas. Será, sim, um ano de muitas oportunidades, como vocês bem sabem, como nós bem sabemos. Olha que legal, a reforma tributária ela já está valendo, né? Saiu aí a regulamentação agora nos últimos dias, e nós temos, além da própria reforma, dentro de um aspecto consultivo, algumas outras oportunidades que são fantásticas, que estão aí, tanto no contexto consultivo, na recuperação de crédito, dentre outras situações que nós vamos pontuar aqui com vocês e vamos fazendo assim também algumas das nossas anotações. Perfeito? Então, o áudio está bacana, o vídeo está legal também, né? Perfeitamente. Olha só, que eu fiz hoje como fazíamos antigamente, né? Antigamente nós trabalhávamos aqui realmente estruturando tudo de forma assim bem, eu ditando e aqui tomando nota, e hoje nós vamos fazer mais ou menos dessa mesma linha e estruturando aqui as nossas ideias, e assim nós vamos conversar bastante sobre o que que se tem de oportunidade. Vejo aqui, olha só, Dr. Wesley está com a gente e ele fala e nos assiste lá de Campo Belo, Minas Gerais. O Dr. Hércules está lá em Vitória, no Espírito Santo, bacana. A doutora Shirley Gardeni está em Mogi das Cruzes, São Paulo, que legal. Então nós estamos aí em várias regiões, poucas pessoas ainda estão conosco ao vivo, mas certamente algumas vão chegando aí para somar esforços e a gente, então, abordarmos juntos esse tema. Perfeito? Então, o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos falar sobre as principais oportunidades, os principais tipos de atuação que nós podemos nos desenvolver. E agora eu quero que você, que está aqui pela primeira vez, você se manifeste, né? Se você está aqui pela primeira vez, fale que é novato, sobe aqui aquela hashtag novato, novata. Se você já nos conhece, está conosco aqui há mais tempo, né, já é um expert, fala para a gente aí também que é expert, e assim nós vamos mandar um abraço, um registro especial pela sua chegada, participação por aqui, que realmente é, sim, muito importante. Bacana? Olha só, o doutor Alexandre está dizendo aqui que é novato, já subiu a hashtag, você que está chegando também aí, fala comigo. Diz aí se você é novato, se você é novata, se você já é expert, já nos acompanha há muito tempo, porque isso é importante para nós entendermos o alcance desse nosso trabalho. Eu estou aqui hoje, inclusive, muito bem trajado aqui, olha só, daqui a pouco, talvez, o professor Edilson nos assiste, passe por aqui. Legal, estamos aqui, ó, Ibicapa, iniciando a temporada 2025. E essa é a aula de número 96, significa que nós temos outras 95 aulas disponíveis para mim, para você, para todos nós revisitarmos e aprendermos muito sobre a perícia, sobre a consultoria tributária, sobre muitas oportunidades que nos esperam.
Tranquilo, bacana, muita gente dizendo aqui que é expert nas aulas gravadas, que legal, espero que esteja curtindo o nosso conteúdo e vamos aqui iniciar as nossas abordagens perfeitamente. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, seja você muito bem-vindos. O que é que vai acontecer no decorrer aqui de 2025? O que é que nós temos que esperar? Quais são as principais movimentações que nos aguardam, além daquilo que a gente tem de mudanças de natureza, vamos dizer assim, regulatória, de atualizações no contexto legal, nós temos aquilo que se entende por inovações no contexto tecnológico e as próprias demandas novas no mercado, além daquelas que nós já conhecemos, né? Existem sim alguns movimentos acontecendo e precisamos ficar bem antenados para identificar as oportunidades nesse sentido e assim desenvolvermos as nossas atuações. Perfeito? Tranquilo? Então veja só, né? Eu vou abrir aqui alguns campos muito bem, né? Bacana. Vamos aqui criar alguns espaços e vamos conversar juntos sobre a primeira parte daquilo que nós já devemos nos preparar e vamos conversar juntos aqui sobre isso. Hoje nós não vamos entrar efetivamente em nenhum tema puramente técnico, estamos aqui amarrando as nossas chuteiras, calma que estamos começando agora, teremos sim uma agenda de aulas para o próximo trimestre e vamos abordar perícia de forma prática, como vocês estão habituados a ver, como vocês estão habituados a assistir nos cursos, treinamentos, nas aulas aqui da comunidade que vocês estão habituados a participar. Hoje nós vamos conversar sobre essa oportunidade para que você possa buscar material, se aprofundar em outros conteúdos que nós já temos disponibilizado ou em conteúdos que nós vamos disponibilizar, alguns até que existem através dos nossos parceiros que também integram a comunidade. Então, o primeiro elemento que você deve sim se preocupar, olha só, deixa eu ver aqui como é que a gente melhora esse elemento aqui bem legal para a gente pegar esse material e servir de guia para a gente, né? Se fosse em outros momentos, em uma aula aqui presencial, estaria escrevendo, né? Mas isso também vai acontecer. Opa, é isso aqui. Muito bem, olha comigo, né? O que é que nós vamos esperar? Nós temos aqui três grandes elementos que devemos sim ficar bastante atentos. Olha comigo. O primeiro, e que nós não podemos esquecer jamais, são as inovações, olha só, tecnológicas aplicadas à perícia. E, naturalmente, isso vai se refletir também no contexto da perícia tributária. O segundo grande grupo que nós vamos precisar também lembrar são os impactos das atualizações legais na atividade pericial e no ambiente de negócio como um todo, em geral. Reforma tributária, a questão aí do próprio a venda aí dos créditos de carbono, dentre outros casos dessa natureza, nós vamos tomar nota e precisamos ficar atentos a isso aí também em um segundo grupo. Nós vamos destrinchando os demais. O terceiro ponto é realmente aquilo que se entende por necessidade de buscarmos conhecimentos multidisciplinares. Isso aqui eu sei que não é novo, mas a cada dia vem se destacando a necessidade de você entender, sim, de dados, de informações, de comunicação, de posicionamento, e isso se aplica à nossa atividade enquanto peritos tributaristas também. Perfeito? Até aqui, tudo ok? Multidisciplinares. Quarto tópico, olha que nós vamos destrinchando isso, como eu disse para vocês. As novas demandas do mercado, novas demandas, como é o exemplo da LGPD, que aí a cada dia que passa vem se firmando mais, embora seja uma discussão mais antiga, a ESG, que são
as informações em termos de sustentabilidade e governança que se aplicam aos casos, às relações entre pessoas, entre elas fiscos, contribuinte, etc. As criptomoedas, e aí vocês já sabem, criptomoedas, e vocês já sabem que existe aí o real digital, que está vindo aqui para a realidade, vamos passar a utilizar. Então, são basicamente esses quatro elementos, e o quinto, é a reforma tributária e seus reflexos. Perícia tributária, ela envolve sempre aquilo que nós temos de tendência, e a reforma tributária não é mais uma tendência, é uma verdade. Precisamos ficar, sim, bem alertas para o que está acontecendo e para o que vai acontecer a partir dos próximos dias, semanas e meses. Tranquilo? Então fiquem muito atentos a isso. Deixa eu me arrumar aqui para ficar legal aí o vídeo com vocês. Perfeito, meus amigos. É isso aí. Nesse sentido, iniciando aqui o primeiro ponto, né? As inovações tecnológicas que estão sendo aplicadas à perícia, e, além disso tudo, existem alguns movimentos que vão, sim, nos favorecer no sentido de algumas das normas que nós utilizamos, elas estarem sendo submetidas a algumas atualizações importantes, que vão sim impactar a nossa atividade, mas esses impactos eles estão muito ligados ao profissional que é administrador, contador, economista, dentre outros. Mas, em se tratando de norma, de aspecto regulamentar, existem normas que estão aí em audiência pública, que são atribuídas à atividade do contador quando revestido na qualidade ou na incumbência de resolver trabalhos periciais, quando ele estiver ou ela na condição de perito, de perita. Perfeito? Então, o que nos espera efetivamente na perícia, em especial na perícia tributária, em 2025? Olha aqui comigo, né? Primeira coisa, inovações tecnológicas. Maravilha, né? Inovações tecnológicas que são aplicadas ao trabalho pericial. Aplicadas à perícia. Que legal. Com a própria reforma tributária em pauta, com todas essas movimentações que estão acontecendo por aí, ferramentas como software de auditoria, análise de dados, eles estão acelerando a produção de relatórios, garantindo maior precisão. Exemplo disso, nós temos aí o próprio ChatGPT, dentre outras ferramentas que estão utilizando, sim, o contexto da inteligência artificial para facilitar o nosso trabalho, e isso vinculado ao próprio Power BI, a outras linguagens de programação e de reprodução, facilitação de informações. Isso é essencial para você que pretende melhorar a sua produtividade no contexto da perícia tributária, dentro da atividade enquanto perito. Então, as inovações tecnológicas, elas estão aí crescendo e sendo aplicáveis à atividade pericial de forma exponencial. Se você ainda não usa a própria inteligência artificial, linguagem de máquina ou machine learning, para avançar com seus trabalhos e facilitar as suas atividades, reveja isso para ontem, pois nós precisamos sim ter um avanço de performance, mas nós não temos como avançar performance se os fundamentos da atividade pericial estiverem aí comprometidos. Então, embora as inovações tecnológicas elas estejam sim em um avanço realmente acelerado, não devemos esquecer jamais a necessidade de estudarmos os aspectos dos tributos quando se trata ou quando nós estivermos diante de uma demanda dessa natureza. Então, aqui, para que você possa utilizar como guia e referência, inovações tecnológicas que são aplicadas à perícia que você não pode esquecer, o que você vai ter que fazer, né? O que eu vou ter que fazer para ontem? O que eu vou ter que fazer? Olha, avalie a
possibilidade, ou melhor, né? Avalie não. Estude aplicações práticas da IA em sua atividade diária para aperfeiçoamento de performance. Aumento para aumentar a sua performance e você consiga, então, acelerar a análise dos seus processos, a verificação de grande quantidade de dados, a organização desses dados, tudo isso é realmente assim mais fácil de ser trabalhado quando você utiliza a tecnologia a seu favor. Então, se isso era uma verdade em 2020, 21, 22, 23, no ano passado, para esse ano não vai ser diferente, por isso que está no topo da lista. Comece trabalhando isso, inclusive dentro da nossa comunidade nós temos várias e várias aulas com o professor Edilson, com outros profissionais especialistas nesse tratamento de dados, informações em grandes dados que nós visualizamos dentro de processos que nós atuamos, onde é fundamental que você faça uso da sua assinatura e comece, sim, a verificar as oportunidades que existem de atuar com esse aumento da sua performance usando várias dessas ferramentas que existem aí no mercado, muitas delas inclusive gratuitas. Perfeito? Pessoal, tranquilo até aqui? Fala comigo. E aí eu te pergunto, né? E você se manifesta para mim. Quem já começou e já está atuando aí diariamente utilizando essas ferramentas de inteligência artificial? Aquelas que leem em PDF, fazem consolidações de informações, sínteses, te responde aquilo que você pergunta quase que especificamente dentro daquele determinado material que você disponibiliza para ela, alguns que verificam e formatam grandes dados a seu favor. Quem já está fazendo isso entre nós aqui? Fala comigo. Se você ainda não está fazendo, se você ainda não buscou esse tipo de informação, repito, realmente se debruce, porque muitas serão as oportunidades que você vai deixar escorrer pelas suas mãos se você não souber trabalhar com isso, pois, te digo, né? Hoje você tem um dia, e eu também, que ele possui as 24 horas, assim como as 24 horas elas existem para absolutamente todo mundo. Muita gente se pergunta, como é que você consegue fazer mais? Como é que você consegue fazer tudo isso? E, naturalmente, alguns que já estão aí atuando nessa área há um tempo maior já estão conseguindo utilizar essas ferramentas tecnológicas, a própria inteligência artificial a seu favor, e com isso estão conseguindo, dentro desse mesmo conjunto de tempo disponível, fazer com que a produtividade ela aumente. Então, quando você consegue, em uma manhã, 4 horas da sua manhã, analisar então alguns processos, ou um processo, agora você consegue aumentar isso de maneira quase que exponencial. Por que quase que exponencial? Porque depende do conteúdo, daquilo que você tem como necessidade. E aí eu vou trazer aqui, olha só, você adivinhou, doutor Wesley, vamos trazer aqui alguns exemplos de ferramentas para análise de dados. E aí, né, eu não poderia esquecer, nós temos aqui gratuitamente um que ele é bem bacana, que é o Notebook LM. Inclusive, ele está aqui no Google, deixa eu colocar aqui para você, ó. Notebook LM. O que que esse aplicativo faz? Deixa eu até aproveitar para mostrar aqui para vocês. Olha aqui comigo. Vamos ver se eu consigo te ajudar imediatamente. Olha só. Esse determinado essa determinada inteligência, cadê ela aqui? Olha só. Você vai entrar por aqui, é interessante até o ambiente, veja só, teste o Notebook LM. O que é que ele faz? Embora o nome seja assim, né? Você pode criar as suas pastas de estudo e analisar arquivos em grandes dados. Vamos aqui, por exemplo, criar um novo.
aqui eu fiz alguns testes, né, ele vai pedir para você realizar o upload de uma fonte. Nesse momento, vamos pegar aqui um processo que eu tenha, que a gente consiga fazer uso aqui de forma aberta, ou um arquivo PDF qualquer, veja só, muito bem. Vou pegar aqui um arquivo PDF para analisarmos juntos. Ou se você está estudando alguma coisa para aplicar em um determinado caso, veja só, você pode subir um arquivo de uma lei que você precisa estudar. Você pode fazer isso aqui aplicando a várias e várias situações, né? Eu, por exemplo, aqui, eu decidi que estou atuando em uma demanda dentro de uma situação onde está sendo discutido a incidência ou não do ICMS em determinada operação, né? Uma perícia tributária. Posso pegar um decreto ICMS do estado em que aquela lei ela se desenrola e eu subir aqui para esse sistema, para esse programa, para essa IA, e ela me ajudar a analisar o conteúdo desse caso. Vamos subir aqui um processo, esse processo, inclusive, é extenso, que é de uma faculdade contra a Caixa Econômica Federal, né? Um processo público, e discute repasse de verbas aqui a título de fiéis. Muito bem. Subindo, ele está carregando aqui, ó. Legal. E aí, é inclusive gratuito. Espero que vocês estejam aí anotando, né? Como eu também estou, para que você possa utilizar posteriormente. Ele vai carregar aqui. Muito bem, é um projeto ainda sem título. Ele vai carregar e depois, estando pronto, eu posso fazer perguntas ou ele pode apresentar para nós um sumário. Vamos aqui, enquanto ele carrega, você também pode buscar informações. Existem aulas específicas, não sendo conduzidas pela minha pessoa, mas que tratam desse determinado tipo de IA que você, ao assistir, vai conseguir aqui, ó, opa, alguma coisa. Muito bem. E eu vou fazer o upload. Muito bem. Vamos. Que legal, né? Só que estamos aqui ao vivo, aparece algo dessa natureza, mas tudo bem. Nós vamos pegar um outro material aqui para analisarmos juntos. Perfeitamente. Vamos ver aqui. Muito bem. Legal. Ok, vamos aqui pegar esse material aqui. Opa. Vamos adicionar a fonte. Vamos vir aqui. Perfeitamente. Subimos aqui o processo. Perfeito. Esse é curtinho, não deve demorar a nossa verificação. Ok, ok. Carregando e carregando. Vou remover aqui essa fonte, já que ela não funcionou, né? E aí a outra segue aqui avançando. Já deveria ter avançado. Opa, tudo certo. Aqui ele já começou a fazer algumas análises e trouxe aqui, olha só que legal, né? Já um resumo. E ele já nos diz aqui, ó, de pronto. Os documentos apresentados são parte de um processo judicial que discute a cobrança de ITBI em Curitiba. A controvérsia gira em torno da imunidade tributária alegada pela autora, uma pessoa jurídica recém-constituída, em relação à integralização de seu capital com imóveis. A análise judicial se concentra na verificação da atividade preponderante da empresa e na aplicação correta da legislação tributária sobre a questão da imunidade, considerando prazos decadenciais. Diversas decisões judiciais e pareceres fiscais são examinados para embasar a argumentação. Muito bem, eu posso vir aqui, ó, documento de resumo. Ele está gerando para nós aqui uma nota. Ele está analisando o documento. Se você fosse ver o documento na íntegra, o que teria nele? Muito bem, você teria que analisar isso aqui. Deixa eu compartilhar com você também. Olha aqui comigo. Você teria que verificar esse material aqui, ó.
O que é que essa ferramenta ela está fazendo? Ela está te poupando tempo de você ler essas 124 páginas para saber o que se trata do processo, etc. Ela está te ajudando e basicamente está dizendo o seguinte: olha, você tem alternativas para otimizar a sua atuação. Então, eu vou ler isso aqui para você. Ele já trouxe aqui para nós, ó, um documento de resumo, está aqui ao lado. Está falando aqui o que se refere ao processo, o contexto geral do caso, as condições, as principais argumentações e fatos apresentados, ele traz aqui também, argumentos do município, que é o réu, argumentos aqui na sequência do que se tem da outra parte, né, o que foi respondido, e aí você pode ir fazendo algumas perguntinhas para que a IA ela te ajude, do tipo, quais são, vamos aqui, né, ver se ela nos responde, quais são as partes do processo? Muito bem. Perguntamos, vamos ver se ela nos diz aqui, né? Quais são as partes desse processo? Muito bem, ela trouxe aqui a resposta. A autora é uma pessoa jurídica de direito privado que moveu uma ação anulatória de débito fiscal contra o município. A autora busca a anulação do lançamento de DBI sobre a integralização de imóveis em seu capital. E aqui, o município de Curitiba é a parte ré no processo apresentado. O processo envolve uma disputa sobre a incidência do ITBI. Vamos aqui fazer outra pergunta. Quais documentos estão anexados no processo? Vamos ver se ela nos diz aqui, né? O que é que tem de anexo. Muito bem, muito bem. Opa, olha só. Estão anexados notificações, livro diário e razão, certidão simplificada, cópia de alterações, ata de constituição da empresa, parecer fiscal e outros documentos contábeis. E aí, ajuda ou não ajuda na nossa atividade diária? Aí para você, o nome da ferramenta é essa aqui, ó, Notebook LM. O nome é interessante, né? Parece que você está aí pesquisando por um computador e não deixa de ser, mas você pode utilizar a seu favor e otimizar os seus trabalhos. Sabendo fazer as perguntas certas, você vai conseguir analisar processos com muitas laudas ou páginas de forma muito rápida, como vocês viram aqui ao vivo e a cores. Perfeito? Tranquilo? Anotou aí? Se não anotou, anota agora ou acompanha, porque nós vamos aqui, ó, notebook KLM ponto alguma coisa ponto google.com. Tranquilo? Esquece não, hein? A outra, deixa eu colocar aqui, Google. A outra que nós também podemos utilizar a nosso favor é o próprio chat GPT, mas esse aqui está antigo. Então eu posso utilizar uma da própria Google, melhor, do próprio Gmail, né? Que é o AI Studio. Olha que legal, Google AI Studio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Muito bem. Apresentando agora. Olha que bacana. O Google AI Studio, ele tem uma interface muito parecida com o que a gente está acostumado a ver, né? Deixa eu melhorar aqui. Opa, voltando para cá. Isso para ficar bonitinho. Tem uma interface muito parecida com aquilo que a gente vê aí no próprio chat GPT, dentre outros. E você pode informar arquivos, dados, etc. A gente também faz aqui algumas análises de processo, como ele já está aqui também ó, salvo. Cita alguns documentos, você pode até pedir, né, ou incluir aqui para ele se apresentar de outra maneira, se mais claro ou mais escuro. Ele basicamente segue o mesmo princípio do chat GPT, mas em uma alternativa para que você possa utilizar. Então, para que você possa lembrar e colocar aí no rol, ó,
iStudio é uma outra alternativa. Perfeito? Depois nós vamos ter aí algumas atividades em aulas específicas, onde nós vamos sim utilizar essas ferramentas em casos práticos. Então, recapitulando, inovações tecnológicas aplicadas à perícia. Utilize a tecnologia a seu favor, a inteligência artificial para otimizar o seu trabalho, mas lembre-se sempre que os fundamentos não devem ser deixados para trás. Perfeito? Tudo bem? Então vamos aqui para o segundo ponto. Impactos das atualizações legais na atividade pericial. Impactos, impactos de novas normas na atividade pericial e no ambiente de negócios. Muito bem, meus amigos, muito bem. O que é que está rolando aí? O que é que significa isso aqui, né? Entenda que nós temos algumas oportunidades à vista, existem aí algumas situações que estão acontecendo no nosso ecossistema aí de atividades, dentro das possibilidades que nós temos de novos negócios, e é importante ficarmos bem atentos a isso. Dentre essas oportunidades que existem, as atualizações legais, para quem é contador, tem aí as NBCs que estão sendo alteradas, as NBCs que estão sofrendo alterações, está sendo criada uma nova que vai tratar sobre a apuração de haveres. Isso pode ser interessante para nós, atualizações das NBCs. Nós estamos aí observando nos últimos tempos uma série de notícias dentro do contexto aí do ambiente de negócio, como foi o exemplo do Pix, né, que forçou muita gente, enquanto a própria norma não caía, né, como muita gente foi movida aí pelo medo, muitas pessoas buscaram se formalizar, e isso também se reflete na própria atividade do perito, que se você presta um serviço, ele possui uma determinada quantia de valores que lhe obriga a fazer, sim, declarações, via carnê-leão e etc., e você deixa isso para outro momento, esquece, passa um ano, dois e tudo mais. Então, todos nós, enquanto profissionais autônomos, liberais, temos que ficar muito atentos a isso, e esses novos procedimentos, esses novos itens que estão aí dentro do contexto das atualizações legais aplicáveis às próprias atividades regulamentadas como um todo, tudo isso aí deve sim ser colocado no seu radar para você não deixar passar e não perder a chance, a oportunidade de se manter regular, organizado, de forma bem estruturada, para que isso integre o seu planejamento. Porque se você não tem uma estratégia, naturalmente você passa a fazer parte de uma estratégia alheia, ou seja, que não é sua. Perfeito? Item 3, necessidade de buscarmos, olha só, deixa eu melhorar isso aqui, colocar tudo maiúsculo, as atualizações das NBCs, hein? Fica ligado. Atualizações das NBCs, as normas brasileiras de contabilidade, e até alguns marcos que tratam do próprio Código Civil e outras normas que regulamentam a nossa profissão como um todo. Perfeito. Necessidade de buscarmos, olha só, conhecimentos multidisciplinares. Nós estamos observando que há uma forte tendência para que algumas demandas no contexto tributário migrem para não serem mais, ou melhor, né, não que necessariamente elas venham a migrar, mas elas vão deixar de ser em sua grande intensidade, em seu maior volume, isso no decorrer dos próximos anos, ok? De ser algo que vai ser tratado no ambiente litigioso tradicional, e nós vamos observar um crescimento daquelas discussões ou da resolução de conflitos no ambiente arbitral, no contexto das mediações e etc. Então, é fundamental que você possa desenvolver esse seu conhecimento multidisciplinar dentro daquilo que você vai
entender de necessário, como é o exemplo, aquilo que está em movimento crescente aí, viu? CNV, olha só, comunicação não violenta, que legal, né? Para o ambiente das conciliações, isso aqui vai ser necessário, isso vai ser essencial, além de outras aptidões comportamentais. Pois hoje, se você for formar uma equipe para o seu escritório de perícia ou para a sua atividade aí, se você atua com perícia de forma paralela e etc., todos nós temos de forma muito clara a ideia, a verdade de que nós contratamos as habilidades ou pessoas por suas habilidades, na maioria dos casos, e nós, às vezes, temos que nos despedir dessas pessoas, ou seja, convidá-las a não estarem mais conosco em função do seu comportamento. Então, hoje, observamos que é crescente, e fala comigo aí, fala nos comentários, se você está assistindo essa aula gravada, diz também alguma coisa aí, em algum lugar da tela que vai ter o campo para que você possa comentar, se realmente não é uma verdade que nós, a cada momento, precisamos avaliar a possibilidade de não realizarmos algumas atuações dentro do contexto conflituoso que já está estabelecido no ambiente litigioso, onde nós podemos dar uma assistência à pessoa, utilizando sim dessas ferramentas aí de comunicação não violenta, de aptidões comportamentais, deixa eu até melhorar aqui o texto, essas aptidões comportamentais, e dentro até de uma inteligência emocional, para que a gente possa, através de uma consultoria, entregarmos de forma efetiva a solução antecipada de um conflito que ainda nem se instaurou, porque nós temos sim, em nosso país, uma cultura litigiosa. E como eu disse para vocês, né, com o advento desse movimento crescente de nós resolvermos várias questões, inclusive empresariais, no contexto arbitral, sob a perspectiva da mediação, é fundamental que nós, enquanto auxiliares da justiça, possamos também atuar com essa mesma ideia, entendeu? Ao invés de apaziguarmos as questões de forma inteligente, que é o que nós devemos que fazer, né? E o que a gente observa muitas vezes é que existem agressões para responder às outras agressões, nós devemos sim buscar esse conhecimento multidisciplinar através daquilo que a gente tem de inteligência emocional. Não poderia deixar de trazer isso aqui, pois serão habilidades que devem ser tratadas com maior prioridade dentro de determinadas discussões que nós observamos. O ambiente litigioso ele já é tenso, pesado, por se tratar, como o próprio nome sugere, de um ambiente litigioso. Existem partes, cada qual acredita que tem direito ou que não tem o dever de entregar algo a alguém em função de uma reparação que o outro acredita que deve receber, e nós devemos sim agir com o mais alto nível em termos comportamentais, principalmente. Perfeito? Novas demandas para nós, enquanto profissionais da perícia, novas demandas. Quais são essas novas demandas e precisamos estar atentos? Como é o caso aí, ó, LGPD. Então, adeque os seus contratos, as suas propostas a esses termos. Hoje, o que é muito comum dentro daquilo que nós temos de atividade, a pessoa te fornecer um processo e o processo na íntegra. Por vezes, existe nesse processo documentos das partes, documentos pessoais, declarações de imposto de renda, e você recebe aqueles dados e não sabe o risco que existe no manuseio deles. E ainda por cima, você pode ter uma equipe que também vai acessar aqueles dados e você não conhece a fundo de cada um daqueles que vão ter acesso a esses determinados documentos, você não sabe se vão tratá-los da maneira mais adequada que existe, da forma mais segura. Então, quando eu trago aqui, por exemplo, né, novas demandas
eu quero que você entenda novas demandas no ambiente pericial. Uma dessas demandas é a organização, organização e atendimento adequado às políticas de segurança de dados. Então, o que eu posso fazer então, professor, para que eu tenha uma organização mínima e eu estabeleça uma segurança mínima? Olha, se você utiliza drives para depositar os arquivos, estabeleça então uma trava para que a pessoa que vai acessar, ela possa te solicitar o acesso e você ter um controle de quem acessou em determinada ocasião, de quem manuseou. Inclua travas para que a pessoa não faça o download, ela só visualize. Inclua, né? Inclusive fica redundante. Faça procedimentos para que não seja possível a réplica dos arquivos. Limite quem vai acessar esses dados. Se você tem uma estrutura dentro do seu escritório que ela é hierárquica, de sócios, de gerentes, coordenadores, estabeleça níveis para que exista um acesso. E quando for receber esses dados, você estabeleça com quem vai lhe repassar, o possível cliente, um termo de compromisso que a própria pessoa que cede, ela assume. Dentro daquilo que você entende mais adequado, existem aí disponíveis nos mais variados ambientes, inclusive na nossa comunidade, alguns termos dessa natureza, onde você pode pactuar com a pessoa a forma que esses dados eles serão explorados e isso vai lhe manter enquanto perito seguro, isso vai lhe manter enquanto perita segura e é o que nós temos que pôr sim em nosso radar, nos organizarmos para atender adequadamente essas políticas de segurança de dados à própria LGPD. E aí nós temos outras demandas que serão para a nossa atuação, que está ligada ao blockchain, está ligada aí ao que nós temos de várias inovações, atuando no contexto consultivo, além do próprio pericial, em atividades extra litigiosas, como são créditos de carbono, ESG, as próprias criptomoedas, o real digital, tudo isso vai trazer uma série de repercussões e reflexos em nossa atividade e precisamos estar atentos a essas oportunidades, acompanhando as inovações. E vocês que estão aqui, naturalmente, já estão partindo na frente por estarem recebendo alguns insights que eu considero que são interessantes para você avançar aí na sua jornada. E um dos pontos que eu recomendo profundamente uma dedicação adicional por parte de vocês, por parte de todos nós que nos propomos a atuar em demandas tributárias é reforma tributária. O que é que eu posso trazer para você que não é nada novo? Estude as repercussões, mas sem esquecer daquilo que hoje está sendo utilizado. Não é porque a reforma tributária foi aprovada que amanhã tudo que se tem de tributo vai deixar de existir. Quem entende dos mecanismos de tributação que existem hoje terá uma facilidade maior para entender os mecanismos de tributação que passarão a valer a partir de 2027, quando a reforma tributária ela estiver na prática sendo vivenciada pelas pessoas e negócios. Então, vamos ter sim aulas, treinamentos, cursos com o propósito de trazer para vocês análises daquilo que o próprio projeto, que não é mais projeto, né? Que a própria lei complementar trouxe. Nós vamos estabelecer aqui vários momentos de estudo para nos aprofundarmos nos efeitos práticos para determinados setores da economia, inclusive para nós, enquanto profissionais liberais, quando atuamos na condição de perito, ou para as empresas de perícia, né, os escritórios, nós vamos sim fazer essas abordagens dentro da perspectiva de boa gestão, boas práticas, e dentro daquilo que eu me propus a trazer para vocês hoje, eu tenho esses 5 tópicos aqui.
fiquem muito atentos, estejam aí realmente dispostos a avançarem nessa área e ganharem, sim, um bom espaço no contexto do mercado, né? Com esse aperfeiçoamento, tem dicas aí que são interessantes e o que eu me propus a trazer e entregar para vocês hoje, daquilo que nos espera em 2025, um pouco do que nos espera em 2025, é isso. Perfeito, meus amigos, minhas amigas? É isso aí. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui, né, nesse finalzinho. Olha só, o doutor João Bosco está aqui conosco, doutora Flávia, doutor Givanildo, bacana. Para você que nos assistiu, está conosco até agora, em uma terça-feira, fim de expediente, nos horários não convencionais, fica o meu forte abraço e até a nossa próxima aula, que será a aula de número 97. Aguardo novidades, que nós estamos só começando. Perfeito? Tudo de bom para você. Aquele abraço. Não deixa de registrar, postar em suas redes sociais que está aqui se aperfeiçoando, se especializando. Me marca, marca o Ibicapa e até a próxima. Tamo junto. Valeu.